Então, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, que é 40 dias na presença. Hoje nós vamos falar a respeito de experimentar a presença do Senhor em meio à dor. Quem gosta de sentir dor aqui? Acho que ninguém, né? Não tem nenhum masoquista aqui não. Mas o Senhor falou muito ao meu coração quando eu estava lendo e estudando a respeito desse assunto, estudando essa mensagem para trazer para vocês. E mesmo nós não gostando de dor, hoje eu quero ensinar para vocês que a presença do Senhor está conosco, mesmo quando nós estamos passando por tempo de dor. E que a minha oração é que o Senhor fale ao coração de vocês assim como Ele falou no meu. Eu aprendi muito e o Senhor tenha falado no seu coração. Então, abra teu coração. E eu queria fazer uma oração nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos e orasse e pedisse para que o Senhor fale ao teu coração diretamente. Papai, nós queremos colocar as nossas vidas diante da tua presença. Eu quero te pedir que nesse momento, Senhor, o Senhor cale a minha boca. Que não seja o Júnior que esteja falando aqui hoje de manhã, mas que seja o Senhor. Que em nome de Jesus, que eu possa diminuir, o Senhor possa crescer, Pai amado. Em nome de Jesus está repreendido toda palavra que não vier da tua boca, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor sabe, Pai amado, da necessidade de cada um que está aqui nessa manhã. Por isso fala, Pai amado. Fala, Senhor, aos nossos corações e nos alimente, Senhor. Alimente com a tua palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Gente, então, vamos fazer uma breve retrospectiva aqui do que a gente já viu nessa série de mensagens sobre experimentando a presença do Senhor. Como é que o trem passa aqui, mano? É muita tecnologia. A nossa primeira mensagem dessa série foi experimentando a presença pelo perdão. O texto base está em Lucas 23, 34, que diz: Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A segunda mensagem foi experimentando a presença pela redenção. E o texto está em Lucas 23, 43, que diz: Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A terceira mensagem foi experimentando a presença pelos relacionamentos, muito bem explanado pelo nosso irmão Jackson, que o texto estava em João 19, 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. A quarta, no domingo passado, que o Lincoln trouxe, foi experimentando a presença de Deus em meio à solidão. E o texto se baseia na quarta palavra que Cristo falou na cruz, né? Que diz que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? E hoje nós vamos falar sobre experimentar a presença em meio à dor. O nosso texto está em João 19, 28, que é: disse Jesus, tenho sede. Esse não é o menor versículo da Bíblia, né? Acho que o pessoal, na adolescência a gente brincava muito, né? Qual é o menor versículo da Bíblia? O pessoal falava: disse Jó, né? Ou então, não matarás, né? Mas o terceiro Jesus chorou, né? E o quarto, se não me engano, é esse aqui, tenho sede. São versículos muito pequenos, mas que eles falam profundamente, se você parar para pensar. Jesus chorou e tenho sede. Nós vamos abordar aqui a dor num sentido amplo. Nós não vamos falar só de dor física, mas a dor, ela vai englobar aflições, todo tipo de aflição humana que nós podemos sentir. Nós vamos englobar aqui como se fosse dor. Quem assistiu aquele filme que o Mel Gibson dirigiu, A Paixão de Cristo? Você assistiu? Como foi a experiência de vocês? Quem assistiu no cinema? Como foi a experiência de vocês? Como é que foi, Ju? Forte?
né? Mais alguém? Como é que foi? Quer falar mais um pouquinho? Foi todo o cinema, estava muito emocionado, né? Muito forte, muita dor. E é impressionante que é uma história que a gente escuta desde pequeno, né? Mas a gente está tão acostumado com aquilo, a gente não vê por trás da frieza das letras, né? O que realmente aconteceu. Mas a partir do momento que você vê, né, que o diretor consegue passar aquilo que foi, a gente fica impactado, né? Eu me lembro que nesse dia que eu fui assistir, todo mundo no cinema saiu chorando, inclusive eu e a Janaína, a gente saiu derretido do cinema, né? Porque é impactante. Naquele filme a gente viu o lado humano de Jesus, né? Jesus sendo humilhado, Jesus sofrendo, passando por toda aquela dor, aquela aflição, e ficou muito claro ali que tudo aquilo foi por nós, né? Então, essa palavra aqui, ela demonstra exatamente esse lado humano de Jesus, né? Quando ele fala, tenho sede. Ali, nós nos identificamos com aquele momento, e acontece aquela catarse, né? Que você se coloca ali naquela situação, né? Você se identifica por meio da fome, da dor, da aflição, de medo, de frustrações. Tudo aquilo que Jesus passou, nós sentimos durante a nossa vida, né? Vamos ver um clique aqui, tá? Diante disso, o que eu tenho para dizer para você? Jesus entende a sua dor e necessidade, porque ele já passou por ela também. Fala para quem está do seu lado assim, Jesus entende a sua dor. Hebreus 2:14 diz assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus sabe das aflições que nós passamos. Se Deus fosse aquele Deus que não são os teístas, são os deístas creem, né? Que Deus criou o mundo e deixou lá, e se afastou, né? Se fosse assim, nós pensaríamos assim, é muito fácil ser Deus, né? Porque vai lá, coloca lá e o homem se vira, né? Mas o que a história nos mostra é algo totalmente diferente. É um Deus que ele se importa, é um Deus que se fez carne e veio sentir aquilo que a gente estava sentindo, para dessa forma chamar a nossa atenção, né? Ele chama a nossa atenção porque a partir do momento que nós vimos aquilo, nós nos identificamos e falamos assim, isso realmente é sofrer, né? É isso que nós passamos. No nível espiritual, o Steven Furtick, né, que é o escritor que o Lincoln tirou essa série, né? Ele diz o seguinte, no nível espiritual, Jesus estava sedento por retornar às águas vivas da presença de Deus. Ou seja, além da dor física, como eu havia falado, a dor da alma, né? A dor da solidão, como foi falado na semana passada, que experimentando a presença do Senhor em meio à solidão, ali Jesus sentiu a solidão, né? Embora o Senhor não tivesse o abandonado, mas ele sentiu como ser humano, ele falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Por que o Senhor me abandonou? Então, nesse momento, ele estava com essa sede de retornar às águas vivas, e por isso nós nos identificamos também. Não há aflição ou sede que não possa ser curada e saciada por Jesus. Não existe nada que a presença de Jesus não possa curar. Então, para experimentar a presença em meio à dor e saciar sua sede espiritual, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre entender o propósito da sua sede. A crucificação de Jesus, embora parecesse ser uma coisa que era contra a vontade dele, foi uma coisa que ele escolheu fazer. Eu vou repetir. Embora parecesse que tenha sido contra a vontade de Jesus, foi algo que ele escolheu fazer. Diga assim, uau! Como diz o Lincoln, né? Uau!
Jesus escolheu. Você se lembra que quando Pedro tentou impedir, o que Jesus falou para ele? Então, nada foge ao controle do Senhor. Tudo aquilo que Jesus fez, Ele estava cumprindo à risca tudo que já estava escrito, né? Sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta do caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Por que eu disse que a sede tem um propósito? Quando Jesus falou, eu tenho sede, Ele estava cumprindo esse propósito que já tinha sido dito lá em Salmos, né? Puseram fel na minha comida para matar minha sede e me deram vinagre. Ou seja, nada acontece por acaso e nada sai do controle, tudo estava planejado. Eu queria pedir a ajuda que alguém pudesse abrir a Bíblia aí. Aliás, quem tiver Bíblia pode abrir. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Quem achou aí? Todo mundo? Eu vou ler junto com vocês então. Tiago falou assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer provação, pois sabem que, quando a fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha que engraçado, o Tiago está falando assim: sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Ele não falou assim, se passarem por provação. Ele falou, quando passarem. Ou seja, nós passaremos por provação aqui, né? Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente tem ouvido muito, nos últimos dias, a tal da teologia da prosperidade, né? Que promete um cristianismo sem problemas, sem dificuldades, e vida financeira plena. Isso tudo é mentira, né? Em todo tempo a gente vê que o cristianismo, nós passamos também por aflições. Só que a diferença é que nós temos uma vitória certa. Quando nós passamos por aflições, nós sabemos que nós não estamos sozinhos, né? E outra coisa muito interessante que o Tiago fala aqui, não é só que nós vamos passar por aflição. Ele fala assim, considere motivo de grande alegria. Quem fica alegre quando está passando por sofrimento? É muito difícil, né? Como eu perguntei no início, quem gosta de sentir dor? Ninguém gosta, né? A gente não pode ser hipócrita. Só que ele fala uma palavrinha chave aqui, que é propósito. Alguém que pratica crossfit? Não? Não, né? Mas conhece alguém que pratica crossfit, né? É engraçado que parece que é uma coisa que entra no sangue, né? O pessoal que pratica crossfit é meio evangelista do crossfit, né? O pessoal costuma tentar trazer a galera para o crossfit, né? E é interessante que é muito sofrimento, é muita dor, né? É um tipo de exercício que ele te leva à exaustão de verdade, né? E o mais engraçado é que as pessoas gostam daquilo, né? A gente vê no Instagram a galera do CrossFit tudo arrebentada, sentindo dor, mas está lá na selfie, né? E por que as pessoas, elas não somente gostam daquilo, mas elas pagam para isso? Por quê? É porque existe por trás daquele sofrimento uma coisa muito maior do que a dor, que é o propósito. Ou seja, a partir do momento que o propósito cresce em nós, a dor, ela passa a ser só uma pedrinha no caminho, né? Para nós chegarmos àquilo que a gente tem buscado. E então, a partir desse exemplo, nós entendemos que só tem um jeito de vencer a situação difícil, como o Tiago falou lá, com alegria. É algo chamado propósito. Mas como viver o que Tiago falou?
Nós devemos buscar o propósito quando nós estamos passando por provação. Como a gente cantou agora há pouco, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, né? A gente costuma perguntar, quando estamos em dificuldade, a gente olha para Deus e pergunta, Deus, por quê? Né? E a gente tem que intencionalmente mudar essa pergunta. Em vez de perguntar por quê, nós temos que perguntar para quê. Quando a gente pergunta para quê, a gente sai da questão do vitimismo, né? O porquê é muito vítima, né? Por quê, Deus? Por quê? Mas para quê nós estamos com o coração aberto, querendo aprender. Aqui nós estamos nos colocando em situação de aprendiz. Deus, para quê? Né? Qual que é o objetivo? Não existe evolução na zona de conforto. Né? Não existe. A galera que malha aí sabe como é que é. Quando você está treinando lá, levantando peso, a galera que pega mais forte mesmo, eles sabem que é o quê? É até a exaustão muscular, né? Esse negócio de contar até 10 é bobagem, né, Valmir? É até a exaustão, até você não conseguir, né? Por quê? Porque a exaustão muscular, ela faz o rompimento das fibras. E esse rompimento dói, né? As fibras musculares, elas se rasgam e ali causam inflamação. Só que quando essa inflamação cura, o que acontece? Ela volta mais forte, né? É como uma pessoa que quebra o braço. Quando a pessoa quebra o braço, ali quando calcifica, né? Nunca mais ele vai ser quebrado naquele lugar. Ele pode quebrar ali do lado, mas aquele lugarzinho ali, ele se tornou forte. É exatamente isso que acontece conosco quando nós passamos por provação. Não existe evolução na zona de conforto. O segundo tópico aqui fala que para experimentar a presença de Deus emmeador e saciar sua sede espiritual, é necessário reavaliação das fontes de saciedade espiritual. Você pode estar sinceramente enganado, né? Você pode estar com a sua fé realmente aberta, seu coração aberto, mas depositado no lugar errado. Jesus nos alertou, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Veja bem, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Ou seja, Jesus, além de falar, ele falou assim, olha, presta atenção, eu falei, depois não diga que eu não falei, né? Nós estamos vivendo realmente no meio onde temos falsos profetas, e temos falsos cristos, inclusive. Nós devemos estar alertas, principalmente porque no Brasil, nós brasileiros somos um povo conhecidos como um povo de muita fé. Nós temos aqui muitas religiões, muitas doutrinas, muitas ofertas para saciar essa sede espiritual. Cai não. E muitas vezes, diante de tantas ofertas assim, nós acabamos sendo pouco seletivos, né? A gente não escolhe muito. E esse é um erro, porque nós devemos estar alimentados da palavra do Senhor, porque aquele que está satisfeito, ele não aceita qualquer coisa. Quem está satisfeito é mais seletivo. O Carlitos Paz, ele falou, somente os satisfeitos são seletivos. Quando eu li essa frase aqui do Carlitos Paz, eu lembrei um pouquinho da questão do rodízio de churrasco, né? Eu sou uma pessoa que come muito, o Leleco também. A gente trabalhava numa empresa que a gente era conhecido como seus cavalos, né? Era legal que quando a gente ia almoçar com a galera, o pessoal falava assim, ixi, lá vai os cavalos comer. E assim que abriu a franquia do Burger King aqui em Brasília, o pessoal pagava para ver eu e o Leleco comendo duas promoções daquela do Uber duplo, né? Os cavalos comiam pra caramba. Né? E como alguém que come muito, quando eu vou pra churrascaria, geralmente a gente não vai pra churrascaria depois de jantar, a gente vai com fome, né? Chega na churrascaria, eu como maionese de batata, eu como arroz carreteiro e todo tipo de carne que passa. Só que no passar do tempo, quando a gente vai começando a ficar mais satisfeito, como que a gente fica? A gente fica mais seletivo, né? Quando chega aquele momento de desabotoar o botão da calça, né? Quem nunca, né?
Nesse momento, geralmente o que eu faço, que é o tipo de carne que eu gosto, que é a picanha, eu começo a pegar só a picanha, né? Passa a picanha para lá, picanha para cá, mas é só aquela mais bonita. Eu falo assim, não, essa eu quero. Ou seja, diante disso, realmente a gente fica mais seletivo quando a gente está satisfeito. E da mesma forma, com a palavra do Senhor. Quando nós estamos satisfeitos, é normal que a gente... É normal que a gente escolha e não aceite qualquer coisa para comer, né? Em 1 João 4:1 diz: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Em terceiro lugar, para experimentar a presença de Deus em meio à dor e saciar a sede espiritual, pare de beber água contaminada. Nós temos trabalhado um texto aqui que ele falou muito ao coração do pastor, ele trouxe para a gente. Eu queria ler novamente com vocês. Ele é muito impactante. É o Senhor falando assim: o meu povo cometeu 2 crimes, vejam bem, são crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Agora, por que você vai ao Egito para beber água do Nilo? E por que vai à Síria para beber água do Eufrates? Você precisa de água limpa. A água suja contamina todo o seu corpo. Olha para quem está do seu lado aí. Essa pessoa que você está vendo, 60% dela é composta de água. Mais da metade do seu corpo é composto de água. É muita coisa, né? Mais da metade. Sendo assim, a partir do momento que nós bebemos água contaminada, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Nós estamos contaminando ele inteiro, né? E não só o seu corpo, mas a partir do momento que você se contamina, você contamina também o corpo de Cristo. Por isso nós temos que ficar atentos e não aceitarmos qualquer água. Nós vemos aí na história de muitas religiões as pessoas tentando alcançar Deus, né? Mas o mais interessante é que na nossa crença não é o homem que alcança Deus, muito pelo contrário, é Deus que alcança o homem, né? A gente vê as pessoas fazendo de tudo, né? A questão da religião, né? O próprio nome significa religar, né? Uma religação. Na verdade, a religação não é de baixo para cima. A religação ela foi feita de cima para baixo. Quando Deus fala que o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Essa fonte ela sempre esteve disponível. Foi o homem que se afastou dela. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia e amor, Ele veio atrás para resgatar. Então, eu quero dizer para você que você escolha viver limpo. Que a santidade ela seja uma prioridade na sua vida. Porque quanto mais água suja, mais pessoas serão contaminadas. E quanto mais água limpa, mais pessoas serão purificadas. Quando nós somos consumidores de água limpa, as pessoas que nos cercam, elas percebem isso, né, no nosso trabalho. Quantas vezes as pessoas já não viraram para você e falaram assim: cara, você é diferente. Isso acontece, né? A forma como a gente reage é diferente, porque nós estamos bebendo de águas limpas, né? E em quarto lugar, aliás, tem umas frases aqui que o Lincoln colocou que eu queria ler para vocês. A mentira é água suja do desenvolvimento do seu caráter. A pornografia é água suja no desenvolvimento de uma sexualidade pura. O roubo e a trapaça são águas sujas no desenvolvimento do seu sucesso. O orgulho e a prepotência são águas sujas no desenvolvimento de boas amizades. A omissão é água suja no desenvolvimento da comunicação saudável.
A infidelidade e a traição são águas sujas no desenvolvimento de um casamento abençoado. A preguiça e a procrastinação são águas sujas no desenvolvimento das suas conquistas. O egoísmo é água suja no desenvolvimento da compaixão e da solidariedade. Pare de beber água suja, porque o Senhor lhe oferece água viva, água limpa e é de graça. E por último, aliás, o quarto ponto ainda, mate sua sede na fonte certa. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você tem sede de Jesus, porque Jesus é a fonte de água viva e disponível. Existe um escritor, eu acho que a galera da psicologia aí, Ana Paula, Janaína, e mais outras pessoas de outras áreas inclusive, já ouviram falar no Fyodor Dostoiévski. Ele é um escritor russo. Ele acabou influenciando muito o pensamento a respeito da psique humana. Ele falou uma frase muito interessante, que vocês já devem ter ouvido, que diz assim: há em nós, há no ser humano, espera aí que eu vou encontrar, há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, né? Engraçado que a gente não tem como negar que esse vazio existe, né? Nós vemos que quando as pessoas elas chegavam, aquelas tribos que nunca tinham sido acessadas pela civilização, quando eles chegavam lá, o que as pessoas faziam? Elas adoravam alguma coisa. As pessoas elas têm essa necessidade de adorar alguma coisa. Existe um vazio, e esse vazio ele está no coração do homem, e muitas tribos adoravam o sol, né, porque vê a grandeza do sol e tem necessidade de encontrar, né, aquilo que preencheria o seu coração. Existe em nós uma sensação de incompletude, né? Como aquela música do Rolling Stones, né, Satisfaction, que fala I can't get no satisfaction. Eu não consigo achar satisfação. E ele ainda fala and I try, né? Eu tento, né? Mas a gente nunca vai conseguir preencher por nós mesmos esse vazio. Nós sabemos que quando o homem estava no jardim do Éden, o Senhor via visitá-lo todos os dias. Imagina como era, no final da tarde, bater um papo com Deus, né? E a partir do momento que nós fomos tirados do jardim, esse vazio ficou na gente, né? Nós temos esse vazio na alma. Então a única forma de nós preenchermos é reestabelecendo esse contato que nós perdemos com o Senhor, né? Agora sim, por último, o quinto ponto: para experimentar a presença em meio à dor e saciar sua sede espiritual, compartilhe a água da vida para saciar os outros. Aquela mulher samaritana, quando ela percebeu quem era Jesus, e ela pediu: Senhor, dê-me dessa água, a primeira coisa que ela fez foi correr e contar para os outros o que ela tinha recebido, né? Jesus não é só para você. Quando você recebe alguma coisa do Senhor, o fim não é você. Nós não somos o fim, nós somos o meio. Nós recebemos para que nós possamos compartilhar. Como diz: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Quem sacia é saciado. Quem supre é suprido. Quem reparte, recebe. Quem ama é amado. Quem perdoa é perdoado. Você vê que em todo tempo
existe essa relação, que ela vem primeiro vertical e depois horizontal, né? Diz Jesus: eu tenho sede. Gostaria de pedir que você fechasse seus olhos nesse momento. Diante daquilo que nós ouvimos, que nós recebemos da palavra do Senhor, quais são os seus problemas? Do que você tem tido sede? Sede pelo fim dessa doença? Sede pela melhora no seu casamento? Sede por um emprego? Sede de respeito? Ou sede de fazer algo que é relevante para a sociedade, algo que importa? Sede de ver seu filho com a vida ajustada e restaurada? Sede para derrotar um vício? Ou sede por não mais sentir dor? Quero te dizer que, independente das suas aflições e sede, Jesus lhe convida para a plena satisfação dele. Ele é o único que pode saciar a nossa sede espiritual. E nessa manhã, ele te convida a beber da fonte inesgotável do seu amor. Em João 7,37 ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Faça uma oração nesse momento. Coloque sua sede, coloque sua dor na presença do Senhor. Com fé, creia que Ele está aqui nessa manhã para receber a sua oração. Amém? Paizinho, eis aqui nessa manhã, corações abertos, corações colocados diante do teu altar, corações dispostos a receber da tua água viva, corações dispostos a receber da água pura que vem do Senhor. Por isso nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor venha nessa manhã com teu bálsamo, trazendo cura para a dor. Que o Senhor venha nessa manhã ouvir cada oração que está sendo feita aqui, Pai. Nós sabemos, Pai amado, que o Senhor não deixa um coração desamparado, um coração que está disposto, está diante do Senhor, porque o Senhor, mais do que tudo, o Senhor é amor. Por isso nós, como os teus filhos, ó Pai amado, queremos te pedir que o Senhor venha receber essas orações e que o Senhor venha trazer acalento, venha trazer amparo, que nós possamos, Senhor, entender que por meio da dor, que por meio das aflições, que por meio das provações, nós somos fortalecidos, que nós possamos entender, meu Deus, que realmente não há evolução quando nós estamos na zona de conforto, e que nós possamos entender e confiar no Senhor, Pai amado, assim como o filho confia no pai, quando dá as mãos para o pai para atravessar uma rua, e esse filho nem sequer olha para o lado, porque confia por onde o seu pai está o guiando. Assim nós queremos fazer contigo, Pai amado. Nós queremos segurar na tua mão nessa manhã, e nós queremos declarar que nós confiamos inteiramente no Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para nós, nós recebemos, e nós queremos crescer diante da tua presença. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos naquilo que o Senhor tem para nós. Paizinho, em nome de Jesus, leva-nos em paz para nossas casas, que nessa semana nós possamos refletir nessa palavra que o Senhor nos trouxe. Que todo momento que nós sentimos qualquer tipo de dor, aflição, de preocupação, nós possamos olhar para a cruz, nós possamos nos lembrar do exemplo que o Senhor Jesus nos trouxe, que naquele momento Ele não se afastou de sentir a dor, mas pelo contrário,
ele sentiu até o último momento, porque ele sabia que ali existia um propósito. Senhor, ensina-nos a buscar e a entender o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, faça de nós discípulos que confiam e que seguram em Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer e Te pedir. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos. Palavra abençoada, né? Nesse momento a gente vai ter a oportunidade de mostrar e declarar isso também com as nossas primícias. A gente entrega aquilo que Deus já nos entregou, já nos deu. Eu perdoo porque Deus nos perdoou. Eu abençoo